E então, gente, aqui estamos voltando com o nosso projeto Português Digital, dando continuidade ao nosso assunto de regência verbal. Hoje vamos ver a nossa parte 3, que é mais uma continuação das relações da regência verbal que vimos na aula anterior. Continue se inscrevendo no nosso canal, a nossa página aqui no YouTube, basta você procurar por Navi Andrade. Emitam suas opiniões a respeito deste nosso projeto. Se gostarem, clique em gostei. Se não gostarem, também clique em não gostei, pois iremos procurar corrigir as nossas falhas e procurando sempre atingir o melhor para vocês. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso assunto de hoje, continuando a aula anterior, que foi as relações da regência verbal. Vimos anteriormente a relação entre a regência verbal e o emprego dos pronomes oblíquo, o e li. Hoje, nesta nossa videoaula de hoje, vamos ver a segunda e terceira relação, ou seja, a relação entre a regência verbal e o emprego da crase e a relação entre a regência verbal e o emprego da passiva. Relação entre a regência verbal e o emprego da crase. O emprego da crase também está vinculado à regência. A crase é empregada para indicar a fusão de dois as, sendo que o primeiro a é sempre uma preposição. Logo, se o termo regente não exigir a preposição a, então não haverá crase. Entenderam esta definição, esta relação? Vamos a um exemplo. Aí está. Dois exemplos com o verbo aspirar. No primeiro exemplo, diremos: aspiramos aquela poeira toda. Aqui, o verbo aspirar, que já foi visto anteriormente em alguns exemplos, ele está no sentido de solver. Aspiramos aquela poeira toda. E aí está. O verbo aspirar no sentido de solver o ar é transitivo direto. E por ser transitivo direto, já vimos aqui inúmeras vezes, eu tenho repetido várias vezes, o verbo, quando ele é transitivo direto, não exige preposição no seu complemento. Então, aspiramos aquela poeira toda. E aí está. Não houve crase com o pronome aquela, porque o verbo não exigiu a preposição a. Mas que verbo? O verbo aspirar. Mas em que sentido? No sentido de solver ar. Por quê? Porque ele é transitivo direto e logo não exige preposição. A mesma colocação seria para aquilo e aquele. No nosso exemplo, é aspiramos aquela poeira toda. Vamos analisar agora a colocação da crase no nosso segundo exemplo com o mesmo verbo aspirar, sendo que aqui ele está no sentido de almejar, pretender, visar, pois aspiramos a aquela posição. Quem aspira, aspira a alguma coisa ou a alguém. E quem aspira, aspira a alguma coisa no sentido do verbo ser transitivo direto. E no sentido de ser transitivo indireto, quem aspira, aspira a alguma coisa. E aí está o verbo aspirar, no sentido de almejar, pretender, é transitivo indireto, exige a preposição a. E aqui está, aspiramos a aquela, é o a mais aquela. E aqui fica craseado este pronome. Aspiramos a aquela posição. Então, houve crase com o pronome aquela, porque o verbo exigiu a preposição a. Que verbo foi? O verbo aspirar. Em que sentido? No sentido de almejar, pretender. Por que exigiu a preposição a?
porque é transitivo indireto. Então, quem aspira, aspira a alguma coisa, que aspira no sentido de almejar. Então, há aquela posição. Por isso, houve crase com o pronome aquela. E aqui está. A nossa terceira análise é a respeito da relação entre a regência verbal e o emprego da passiva. Por regra, o verbo transitivo indireto não admite voz passiva. Nós vimos isso aqui anteriormente. E prosseguindo, aí está o exemplo. Nós fomos aspirar a altos cargos. Novamente, o nosso verbo aspirar, no sentido de quê? De almejar. Por isso que está exigindo esta preposição. Nós fomos aspirar a altos cargos. Quem aspira, no sentido de almejar, de desejar, aspira a alguma coisa, a altos cargos. Mas vamos tentar passar esta frase para a voz passiva. É errada a frase acima quando colocada na voz passiva. Vamos passar então. Aí está. Altos cargos foram aspirados por nós. Perceberam como o verbo aspirar, ele mudou de sentido? Se anteriormente estava no sentido de almejar, quando passamos para a voz passiva, ele ficou no sentido de solver. Altos cargos foram aspirados por nós. É como se fôssemos respirar os altos cargos. Faz sentido? Não faz sentido. E aí está a razão por que o verbo transitivo indireto não admite voz passiva. Conclusão: o verbo aspirar, no sentido de almejar, desejar, é transitivo indireto. Logo, não admite a voz passiva. Mas tem uma pequena observação aqui que eu também já fiz em aulas anteriores e vale a pena repetir. Os verbos obedecer e desobedecer, embora transitivos indiretos, admitem a voz passiva. Aí está. Ele obedecia às leis antigas. Vamos passar esta frase para a voz passiva? E aí está. As leis antigas eram obedecidas por ele. Mudou algum sentido? Não. Apenas a voz passiva. Outro exemplo. O infrator desobedeceu ao policial. E aí está na voz passiva. O policial foi desobedecido pelo infrator. O filho obedece ao pai. O pai é obedecido pelo filho. E, finalmente, ele sempre desobedecia à ordem recebida. A ordem recebida sempre foi desobedecida por ele. Então, observem que os verbos obedecer e desobedecer, embora transitivos indiretos, admitem a voz passiva. Gravem bem esta observação, isso é muito importante. E, finalmente, chegamos à nossa parte 3, o final da nossa parte 3, e para continuar assistindo às nossas aulas, clique aqui para ir diretamente à parte 4.